Bom, boa noite a todos. Eu devo confessar que esse é um momento muito difícil para mim, né? Eu já produzi alguns capítulos de livro, já ajudei na organização de outros livros em que tiveram vários autores, mas eu considero este livro especial porque eu procurei concentrar em um livro toda a história da ciência que eu vivi, não apenas das sementes, não apenas das sementes recalcitrantes. O título do livro eu acho que já causou bastante curiosidade em muita gente. Eu tenho certeza que muitos já sabem o significado da palavra, mas eu acredito que alguns tiveram até que ir ao dicionário para ver o que significa recalcitrância, né? E aí você coloca na capa do livro essa palavra, né? A recalcitrância da semente. No meio técnico, eu acredito que quando eu disse que estava produzindo um livro, a maioria das pessoas que me conhecem estariam esperando um livro chamado Sementes Recalcitrantes. E aí essa inversão proposital é justamente para que as pessoas entendam que, primeiro, não é um livro só sobre sementes recalcitrantes. Elas estão lá, claro, mas também é sobre sementes de uma maneira geral, mas também é sobre vida na ciência, é sobre rotinas de laboratório, é sobre todo o histórico que eu tenho de vivência nisso, de relações humanas com isso. Eu precisava, de alguma forma, colocar isso para sentir que eu consegui cumprir a minha parte de transmitir o que eu recebi da sociedade. E aí vem uma outra coisa, né? Por que um PDF, por que um audiobook e não um livro escrito? O livro impresso, escrito, páginas, físico, né? Nós ainda estamos pensando em fazer, essa ideia não está descartada. Provavelmente eu vou fazer um livro físico também. Nós só estamos negociando como que isso vai acontecer. Mas isso é uma etapa depois daquela que eu me comprometi a fazer. Eu fiz toda a escola, em escola pública, desde o primeiro grau, segundo grau, faculdade. Eu sempre trabalhei em serviço público. Quando eu fui para Bandeirantes, era uma fundação municipal. Depois eu vim para São Paulo para trabalhar na prefeitura. Depois eu fui para o Botânico, tudo público, né? Eu sempre tive financiamento da minha pesquisa com verba pública. Eu sempre tive as minhas especializações com verba pública, mestrado, doutorado, viagens para congresso. Então, eu sempre senti a necessidade de eu preciso devolver isso para a sociedade, de alguma forma. A gente tem várias formas de devolver isso, e eu acredito que a grande maioria tem esse compromisso e faz isso. Quando faz ciência, quando divulga seus resultados, está, sim, divulgando informações que a sociedade vai utilizar e vai transformar aquilo em tecnologia e vai beneficiar a vida de muita gente. Disso eu não tenho dúvida. Mas eu, particularmente, precisava me convencer de que eu fiz uma obra que concentrasse todo esse investimento de todos os meus mestres, de toda a sociedade, de todo mundo que me apoiou durante toda essa carreira, em alguma coisa para eles também, não só na parte técnica científica. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava incluir aí a informação técnica científica, porque se tem alguma coisa que eu sei fazer, é isso, eu não sei fazer outra coisa, eu sei fazer ciência, né? Então, eu sei produzir conhecimento, então eu precisava pegar esse conhecimento, e é dentro do livro, vocês vão ver, tem coisas assim bastante recentes que não foram divulgadas em lugar nenhum ainda. Então, dentro da ciência continua a ser mais uma divulgação científica, porém numa linguagem que fosse acessível a todo mundo. Então, por isso, a ideia do PDF gratuito e do audiobook. Se nós precisamos atingir a todo o público, não posso depender de alguém precisar de financiamento para comprar o livro, de precisar de dinheiro para comprar o livro. Ele tem que estar acessível até a quem não tem condições de comprar o livro, né? E ele tem que estar acessível também a quem não tem condições de ler. Então, daí a ideia do audiobook, né? Fazer alguma coisa que todo mundo tem acesso, ao mesmo tempo que isso não exija nenhum pagamento para isso.
Claro que uma versão impressa, ela tem custos, então é lógico que uma versão impressa vai ter um preço para aquisição, mas a pessoa não precisa. É isso que eu queria deixar bem claro. Ela pode baixar o PDF e adianto aqui, eu que fui atrás de ficha catalográfica, ISBN, direitos autorais, eu estou dizendo de público aqui que as versões em PDF e audiobook vocês podem reproduzir para quem vocês quiserem, quantas vezes quiserem. Vai estar totalmente disponível mesmo. Exceção a versão impressa. Isso aí a gente ainda vai conversar. Sobre o livro, eu preciso resgatar algumas coisas do título. Eu não quero dar spoiler do livro nenhum, mas por que não sementes recalcitrantes e sim a recalcitrância da semente? Para quem sabe o que é recalcitrância, ou aqueles que não sabiam e foram até o dicionário para entender o que significa, recalcitrância, então, como vocês sabem, é teimosia, é não querer se comportar como deve. E aí, eu preciso fazer um parêntese sobre o fato das pessoas acharem isso estranho, né? Ué, por que você está falando de semente que não se comporta como deveria? Isso é porque tudo que a gente tem na vida, sob meu ponto de vista, depende de referenciais, né? São os nossos referenciais que fazem com que a gente seja o que a gente é. Eu, felizmente, os meus referenciais sempre foram excelentes dos dois lados, né? Eu sempre tive referenciais daquilo que eu considero bom, e eu sempre tive referenciais daquilo que eu considero que isso aqui não é bom. Mas a gente só sabe o que é bom quando a gente tem um referencial ruim. Você só sabe o que é felicidade se você tiver algum referencial na sua vida do que é tristeza. Você só sabe o que é estar bem se você tem um referencial na sua vida do que é estar mal. E quanto mais extremo um referencial, mais você valoriza o outro. E eu tive excelentes exemplos de coisas boas e coisas ruins, coisas que deram errado e coisas que deram certo. Então, já colocando um pouquinho de spoiler do livro aqui, eu procurei levar isso também para dentro do livro. Essas experiências dos extremos, né? Do que é bom, todo mundo acha que tudo tem que ser bom, e que é ruim tem que ser descartado. Eu discordo radicalmente disso. O ruim é o que faz a gente ter a nossa baliza do que é bom. Sim, eu tenho intenção de produzir muita coisa ainda por muito tempo, mas esse livro, eu acredito, não vai ter similar depois, porque depois eu vou continuar produzindo ciência, publicando ciência. Mas esse livro, ele extrapola a ciência, porque eu quis, como eu disse, levar esse conhecimento a todo o público, devolver para toda a sociedade, e toda a sociedade mesmo, eu não poderia me limitar a uma linguagem científica. Eu precisava fazer alguma coisa que qualquer um tivesse interesse de ler o livro, e à medida que fosse lendo o livro, fosse compreendendo e fosse melhorando o seu nível de conhecimento naquilo. É claro que em alguns momentos, quem quiser se aprofundar mais vai exigir um esforço maior, vai ter que procurar alguma coisa complementar para ler isso ou aquilo. Mas é possível, já adianto para vocês, é possível você ler da primeira página à última página, entendendo tudo, porque eu construí uma história, na verdade várias histórias, né, com personagens e tal, inserindo a informação técnico-científica ali dentro, tá? Então, assim, a ideia de fazer um livro que tivesse, vamos dizer assim, tivesse facilidade de leitura, não implica que ele fosse superficial, né? Esse livro, ele tem dentro dele toda a bagagem técnico-científica que eu aprendi na minha vida, né? E é isso que eu quis devolver para toda a sociedade, tá? Então, em relação à tal da recalcitrância, voltando aos referenciais, todos nós estamos acostumados com a experiência do feijãozinho, né? Colocar um feijãozinho no algodão, o feijãozinho nasce, ou um milho. Todos nós temos a experiência de comprar pacotinho de semente
de alface, de pepino, de abóbora, de berinjela, e plantar e fazer uma mudinha, né? Todos nós, em algum momento, tivemos alguma experiência de colocar alguma semente para germinar. E a grande maioria de nós nunca parou para pensar: que diacho é isso aqui? Como é que pode, de uma coisa que parecia morta, porque uma semente é uma coisa que parece morta, sair alguma coisa viva desde que eu dei água? Assim, para nós é tão normal isso que a gente esquece que seres vivos morrem se você tirar água. E essas sementes que a gente está acostumada a ver é uma semente seca. Então, quando tirou a água da semente, ela devia ter morrido. Sementes recalcitrantes são exatamente o contrário. Sementes recalcitrantes são sementes que você não pode tirar a água. Elas se comportam como seres vivos deveriam se comportar. Só que a gente não está acostumado com isso porque a gente não tem esse referencial no nosso dia a dia. O nosso referencial do dia a dia é a semente clássica que todo mundo conhece, que é seca. A semente seca que eu dou água e ela vem para a vida. Né? Seca uma planta para você, deixa uns dias sem pôr água numa planta até ela secar e põe água ali depois para ver se ela volta. Não volta, porque a gente não tem esses referenciais. Então, assim, com o tempo, se a gente for olhando para esses referenciais, a gente vai aprendendo sim. Tem planta que, da mesma forma que a semente, tem planta que também tolera a secagem total. Você pode secar, isso é para quem esquece de botar água, é uma maravilha, né? Talvez até possa ser explorado comercialmente, mas tem plantas que chamam revivescentes. Tem sementes, sim, que se você tirar água, ela morre, que é o oposto do referencial. Tem outros organismos que, se você tirar água, também sobrevivem, mas são exceções, porque o nosso referencial é coisa viva, você não pode secar, exceto a semente. A semente a gente sempre acostumou que ela é seca, que ela é viva mesmo seca, né? Porque não temos nossos referenciais. Então é isso que eu tentei fazer nesse livro, trazer conhecimento técnico científico com grande profundidade, porque a gente, do outro lado, a gente está com tanta informação na internet hoje tão fácil, mas tanta bobagem sendo escrita, sendo divulgada, tem filmes, tem canais com tanta coisa assim que a gente fala, é um horror daquela informação, você fala, como é que isso existe? Como é que as pessoas consultam isso? E aí eu sempre também comecei a me perguntar o contrário, uai, vai ver que elas consultam isso porque não tem quem faça de forma séria, quem leve um conteúdo sério, com embasamento técnico, com embasamento científico, numa linguagem que a pessoa entenda. Então, ela vai na linguagem mais fácil, naquela linguagem que ela consegue entender, e ali se escondem a maioria dos, eu posso dizer assim, para não ser muito pesado, salafrários do conhecimento, né? Gente que divulga informação como se conhecesse aquilo, quando na verdade não conhece, e você vê que tudo ali não passa de grande bobagem, né? Então, é importante que a gente comece a ter essa visão. As pessoas, às vezes, podem estar indo atrás dessas informações que não são confiáveis por não ter informação confiável numa linguagem acessível, né? É preciso transformar essa linguagem. A gente não deve jamais se limitar a isso, né? Isso eu tenho absoluta certeza. Nós precisamos continuar produzindo ciência de altíssima qualidade, de altíssimo nível. E nesse nível, a gente não consegue linguagem que todo mundo entenda. Não consegue, porque exige um nível de conhecimento de anos, de décadas, às vezes, em que a pessoa ficou estudando aquilo. Mas onde você quer chegar com aquele conhecimento, o que daquele conhecimento você já pode divulgar, isso sim, isso dá para transformar em linguagem que todo mundo entende, e não apenas quem trabalha especificamente com aquela área. Tá? Então eu garanto para vocês que vocês vão ter surpresas, né? Para quem estava esperando um livro que vai abrir capítulo 1, introdução, capítulo 2, tolerância à dessecação, capítulo 3, semeadura, capítulo 4, métodos de secagem, não vai encontrar isso, não vai encontrar, já adianto, né? Tá num outro formato. Mas, por outro lado, eu garanto para vocês que
tudo que está ali tem embasamento científico, não é informação jogada ao vento, né?